Ministro, eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui para o senhor e vem bem de encontro do que a gente está falando. Além de ler o seu livro, eu tomei a liberdade de pesquisar algumas coisas. Por exemplo, jurisdição constitucional como democracia. Ele é familiar esse título? Sim, foi minha tese de doutorado. Exatamente. Lá em 2002, 20 anos atrás. Há 20 anos. E me chamou a atenção e vem bem do encontro do que o senhor estava falando aqui com o Paulo Vidigal. Vou ler um trecho aqui, tá? Felizmente não estive sozinho na minha empreitada. Mesmo nos quadros da Magistratura Federal, contei com o auxílio de colegas de valor, alguns dos quais tenho hoje a honra de chamar de amigos. Menção especial merece o amigo João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E eu queria saber se o senhor mantém ou manteve um relacionamento com ele, que foi relator do processo que o senhor jogou, do ex-presidente Lula, e se uma relação de amizade entre juízes de cortes distintas não pode gerar algum tipo de vício de processo. Não, inclusive isso foi levantado e ninguém nunca reconheceu isso. Veja, isso é uma fantasia. O que a gente tem que falar aqui é verdade, tá? Houve o escândalo de corrupção na Petrobras. A Petrobras divulgou faz 2 meses uma nota oficial da Petrobras, durante o governo Bolsonaro, que não morre de amores por mim, declarando que foram recuperados 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Então o Brasil teve a capacidade de produzir um escândalo de corrupção que só na Petrobras gerou no mínimo 6 bilhões de reais em subornos e prejuízos para a Petrobras. A Lava Jato nem pediu que a Petrobras quebrasse, né? Porque ela foi roubada, foi saqueada durante os governos do PT. Então esses são os fatos, as provas são escancaradas, tá? O que aconteceu ali foi que as pessoas foram julgadas, foram condenadas e responderam pelos seus crimes, como tem que ser normal em qualquer democracia, né? Eu acho que a democracia se constrói principalmente numa ideia de que ninguém pode estar acima da lei. Tá? Então essas decisões foram tomadas por colegiados de juízes. Eu tomei em primeira instância e depois foi tomado lá pelo tribunal. Depois foi mantida essa condenação do Lula no STJ por outros 5 magistrados. Então o fato de você ter um relacionamento pessoal, eu não sou parte no processo. Eu era juiz no processo. E os juízes da magistratura, eles se conhecem. Eles têm, às vezes, relações. Agora, que isso tenha afetado o julgamento, tá, então vamos dizer que eventualmente o Gebran tinha alguma simpatia por mim. E os outros 2 magistrados lá de Porto Alegre? Né, o Leandro Paulsen e o Victor Laus. Eles foram influenciados de alguma maneira pelo fato de eu ser juiz desse processo? Ou seja, são essas fantasias narrativas e a gente acaba esquecendo assim o que é óbvio na nossa frente, né, que teve os escândalos de corrupção e simplesmente se aplicou a lei. Simples assim. Ninguém, eu posso dizer até hoje, apesar de ser injustamente atacado pelo PT, pelo ex-presidente, eu não tenho nenhum sentimento pessoal. Eu não sou aquelas pessoas que guardam rancor, né, ou ódio dentro de si. Eu acho que isso acaba afetando as pessoas, né? Isso faz você se tornar alguma coisa que você não quer ser. Tanto assim que o que a gente tem defendido hoje, muito claramente, para essa fase de pré-campanha, é sem discurso de ódio. A gente não vai atacar a imprensa, a gente não vai atacar ninguém, a gente vai dizer a verdade. A gente vai se posicionar com clareza. A gente está vendo hoje, por exemplo, o Brasil, né, inserido num contexto internacional negativo. Tá tendo uma guerra lá no exterior, um país invade o outro, cidades sendo bombardeadas, as pessoas sofrendo, e o presidente da República não consegue dar uma declaração dizendo que isso é errado, né, posicionando o Brasil de maneira clara. Veja que eu não estou dizendo que o Brasil tem que entrar em guerra. Claro que não é isso. Agora, não pode pelo menos dar uma declaração a favor do povo ucraniano que está lá sofrendo, sendo bombardeado, morrendo por um outro país, que a gente também não tem nada contra a Rússia, não, mas um país que invade o outro. Será que a gente perdeu a nossa capacidade de fazer julgamento moral, de dizer o que é certo, dizer o que é errado? É quando a gente vê todo esse escândalo de corrupção da Lava Jato, o problema é o juiz? Ou o problema são 6 bilhões de reais que foram roubados da Petrobras? E as pessoas se indignam muitas vezes, né, falsamente ou induzidas contra o juiz, contra o procurador que está sendo perseguido lá, o Deltan, e esquecem os 6 bilhões de reais que foram roubados. Quem que merece indignação aqui? Eu acho, sinceramente, que a gente tem que repensar um pouquinho
que rumo que a gente quer dar para esse país. Se a gente quer apostar em fazer a coisa errada ou se a gente quer apostar em fazer a coisa certa. É isso que o nosso projeto quer defender.